Você já parou para pensar que talvez aquela pessoa que você sempre chamou de estranha não seja estranha? Talvez seja só diferente. Aquele amigo que evita olhar nos olhos, que some em festas, que fala coisas sinceras demais, às vezes até desconfortáveis. Ou você mesmo que sempre sentiu que precisava atuar para se encaixar. E se eu te disser que isso pode não ser timidez e nem personalidade, e nem falta de habilidade social? Pode ser algo que passou desapercebido a vida inteira. E é exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Então fique até o final, porque ao final desse vídeo você vai conseguir identificar os principais sinais de autismo leve em adultos. E também vou te apresentar um questionário para pontuar e avaliar os traços de autismo. Entender por que muita gente chega na vida adulta sem diagnóstico e, principalmente, reconhecer se isso pode estar presente em você ou em alguém próximo de você, mesmo que nunca tenha sido considerado antes. Agora, presta muita atenção nisso. O autismo que a maioria das pessoas conhece não é o que aparece na vida adulta. Quando a gente pensa em autismo, geralmente imagina casos mais evidentes. Só que existe uma parcela enorme de pessoas que passou a vida inteira sem diagnóstico. E não foi por acaso. Essas pessoas aprenderam a se adaptar, a observar, a copiar comportamentos sociais, a esconder desconfortos. Elas não deixaram de ter as características, elas só aprenderam a mascarar. E isso muda tudo, porque o mundo ele passa a enxergar outra coisa. Ah, ele é só tímido, ela é meio estranha mesmo, ou ele não gosta de gente. Mas por trás disso existe um padrão. Agora, entenda isso. O autismo não é falta de inteligência, não é falta de empatia, não é defeito. É a forma, diferente do cérebro funcionar, principalmente em 3 áreas: comunicação, interação social e processamento de estímulos. É como se a maioria das pessoas estivesse jogando um jogo cujas regras são intuitivas e uma minoria precisasse aprender essas regras manualmente. E isso cansa mais do que parece. Agora, deixa eu te mostrar como isso aparece na prática. Primeiro ponto, e um dos mais ignorados também, é a sensibilidade a estímulos. Sabe aquele barulho de fundo que ninguém percebe? O ar-condicionado, o ventilador, alguém mastigando, um tecido incomodando. Para algumas pessoas, isso não é detalhe, isso invade. É como se o cérebro não conseguisse filtrar o que é irrelevante. E isso, ao longo do dia, vai desgastando. Agora, pensa comigo, se algo simples, como um som leve já incomoda, imagina um ambiente cheio de barulho, com luz forte. Aqui entra outro ponto importante. Ambientes sociais podem ser extremamente cansativos, não porque a pessoa não gosta de gente, mas porque existe uma sobrecarga sensorial e mental. Ela precisa prestar atenção em múltiplas conversas, interpretar expressões, responder socialmente, tudo ao mesmo tempo. E aí, depois de algumas horas, vem o esgotamento. E o mundo chama isso de quê? Pessoas antissociais. Mas o que quase ninguém percebe é que muitas dessas pessoas querem se conectar. Elas só não conseguem sustentar esse tipo de ambiente por muito tempo. Agora, outro sinal muito característico, a dificuldade com o que não é dito diretamente. Ironias, sarcasmos, indiretas. Enquanto muita gente entende isso automaticamente, outras pessoas interpretam tudo isso de forma literal. Se você diz, "tá ótimo", com ironia, elas entendem realmente que está ótimo. E isso gera mal-entendidos, relacionamentos difíceis e muitas vezes frustração dos dois lados. Agora, presta atenção nisso, porque esse ponto, ele pode mudar muita coisa. Não é que a pessoa não se importa, ela só não capta esses sinais da mesma forma. E isso conecta com outro comportamento muito comum: a dificuldade de perceber emoções apenas pelo rosto. Alguém está irritado, triste, desconfortável e a pessoa não percebe, ou percebe tarde, ou precisa que seja dito claramente para essa pessoa. Isso não significa falta de empatia, significa dificuldade na leitura automática desses sinais sociais. Agora, talvez você esteja começando a reconhecer alguém nisso, ou até mesmo você.
Mas segura um pouco, porque tem um ponto que muita gente ignora completamente: o hiperfoco. E aqui está uma das características mais interessantes dessas pessoas. Não é só gostar de um assunto, é mergulhar, é passar horas e horas estudando, pesquisando, organizando informações sobre algo específico. É ter um nível de profundidade muito acima da média. E isso pode ser uma vantagem enorme, inclusive profissional. Tem empresas que valorizam exatamente esse tipo de perfil, porque enquanto muitos se dispersam, essa pessoa aprofunda, ela pega fundo nessa questão. Mas aqui vem o outro lado. Essa intensidade pode vir acompanhada de dificuldade em sair daquele foco. Interrupções incomodam, mudanças atrapalham, e isso nos leva a outro sinal importante: a necessidade de rotina. Não é só gostar de organização, é depender da previsibilidade. Mesma sequência de manhã, mesmo caminho, mesmos hábitos, porque isso reduz o esforço mental. Quando algo muda de forma inesperada, o desconforto, ele aparece rápido. E agora vem um dos sinais mais visíveis no dia a dia: a sinceridade. Mas não qualquer sinceridade, né? É algo que é sem filtro social. A pessoa fala o que pensa direto, sem perceber que aquilo pode soar duro, inadequado ou fora de contexto. E o mundo responde isso como: a pessoa é grossa, é sem noção, é infantil. Mas, na cabeça dela, aquilo só era a verdade. Agora, segura esse momento, porque aqui entra um ponto mais importante de todo esse vídeo. O que define o autismo leve em adultos não é um único sinal, é o conjunto, é a repetição desses padrões ao longo da vida. E o impacto disso nas relações, no trabalho, no dia a dia, e principalmente é a sensação constante de precisar se adaptar a um mundo que parece ter regras invisíveis. Esse é o ponto. Não é sobre ter uma característica, é sobre viver assim. Agora presta atenção, porque essa pode ser a parte mais importante de todo esse vídeo. Existe um teste chamado AQ10. E é aqui que eu quero que você faça comigo agora. Pega um papel e escreve de 1 até 10. Para cada pergunta, você vai escolher uma dessas opções: concordo totalmente, concordo em parte e discordo em parte, ou discordo totalmente. Pergunta número 1. Costumo notar pequenos sons quando outros não percebem. Pergunta número 2. Eu geralmente me concentro mais no todo de uma imagem ao invés de pequenos detalhes. Pergunta 3. Acho fácil fazer mais de uma coisa de uma só vez. Pergunta número 4. Se houver uma interrupção, posso voltar para o que estava fazendo muito rápido. Pergunta 5. Acho fácil ler nas entrelinhas quando alguém está falando comigo. Pergunta número 6. Eu sei dizer se alguém que está me ouvindo está ficando entediado. Pergunta número 7. Quando estou lendo uma história, eu acho difícil descobrir as intenções dos personagens. Pergunta 8. Gosto de coletar informações sobre categorias de coisas. Por exemplo, tipo de carros, pássaros, plantas. Pergunta 9. Acho que é fácil descobrir o que alguém está pensando apenas olhando para o rosto da pessoa. Pergunta número 10. Acho difícil entender as intenções das pessoas. Agora presta atenção na pontuação. Para cada resposta em que você marcar concordo totalmente ou concordo parcialmente nas perguntas 1, 5, 7 e 10, você soma 1 ponto. Nas perguntas 2, 3, 4, 6, 8 e 9, você soma 1 ponto quando marcar discordo totalmente ou discordo em parte. No final é só somar tudo. Se o resultado for maior que 6 pontos, isso indica um risco maior para o autismo. Agora presta atenção nisso. Isso não é só diagnóstico, é um sinal. O diagnóstico de verdade envolve avaliação com um profissional especializado. Agora me conta aqui embaixo, qual desses sinais mais te chamou a atenção? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque às vezes um entendimento simples muda uma vida inteira. E você pode ser essa ponte para essa pessoa. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus
e até o próximo vídeo.